O Internacional joga hoje pela Copa Libertadores da América contra nada mais, nada menos do que o Boca da Argentina. O segundo jogo é no La Bombonera. O Atlético de olho, o Sampaoli com o caderninho na mão, com os argentinos lá do lado, anotando tudo sobre o Internacional. Vamos saber então como está o preparativo do Galo para o jogo de domingo, 6h15. Está falando na turma do bate-bola, o Cláudio Rezende. 6h34, boa noite, Emanuel. A quem nos acompanha na turma do bate-bola, a torcida atleticana muito na expectativa e, logicamente, olhando o que vai acontecer com o Internacional, porque o Galo está focado apenas no Campeonato Brasileiro e o Inter tem que dividir atenções. E você falou muito bem, o Inter no sorteio caiu direto contra o Boca Juniors. E aí tem esses dois jogos, o Atlético no meio deles. Hoje o primeiro jogo, no domingo tem o Galo e na semana que vem vai ter que viajar para a Argentina. A gente não sabe como que virá o Internacional para o jogo contra o Atlético, vai depender muito do resultado do jogo de hoje também, lá em Porto Alegre. E a gente sabe que até o resultado do jogo pode influenciar, né, no psicológico do Inter para o fim de semana. Se vence o Boca hoje, se enche de moral, né? Agora, se não consegue um bom resultado, em casa vai ficar com a classificação mais difícil na Libertadores e aí pode vir um pouquinho com a crista baixa o Inter, que vive um momento mais complicado nos últimos tempos aí no Campeonato Brasileiro também. O Galo que amanhã vai torcer contra o São Paulo, né? Porque amanhã tem esse jogo atrasado do São Paulo contra o Goiás e vai torcer pro lanterna da competição atrapalhar o São Paulo. Se o Goiás tirar pontos do São Paulo amanhã, o jogo é na Serrinha, em Goiânia, o Atlético segue líder. O São Paulo não pode vencer, senão o Galo já não chega contra o Inter na ponta, na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o Galo vem se preparando bem, o Sampaoli aproveitando a semana, tanto que quando você tem uma semana cheia, como o Atlético tem aí, inclusive nem no fim de semana teve jogo, mais de 10 dias para treinar, o Sampaoli e a comissão técnica estão fazendo trabalhos específicos. Por exemplo, com o volante Jair. O Jair é um jogador que tem um histórico de lesões musculares e aí vamos lembrar que contra o Corinthians ele fez um teste antes do jogo lá em São Paulo, passou no teste físico, enfrentou o Corinthians, depois, até por conta do início do surto da Covid, teve que jogar contra o Atlético Paranaense na quarta-feira seguinte. Não estava ali 100% fisicamente ainda e depois o Jair teve Covid, então ficou 10 dias afastado. Por conta disso, ontem o Jair, ele nem foi a campo, fez um trabalho na academia, hoje alternou o trabalho no gramado e na academia. A partir de amanhã, muito possivelmente, já vai fazer mais trabalhos no campo, porque o Atlético, o Sampaoli, vem trabalhando aí para que o Jair não tenha problemas físicos, porque é um jogador fundamental no meio campo do Atlético e esse trabalho sendo feito para que ele jogue domingo, possa ficar à disposição normalmente para esse jogo contra o Internacional. Com essas situações aí, o Jair treinando, fazendo esse trabalho específico, o Sampaoli, ele tem motivos para comemorar, porque ele pode colocar em campo um time muito parecido com aquele que venceu o Corinthians antes do surto da Covid. Naquele jogo, o Galo já não tinha jogadores que estavam servindo seleções, né? Era data FIFA. Mas esse jogo agora contra o Inter, dos 3 jogadores que serviram seleções, 2 estão suspensos. Casos do Júnior Alonso e do Savarino. Tem o Alan Franco em relação àquele jogo contra o Corinthians, mas ele pode fazer um time muito parecido com aquele e aí do meio para frente pode escolher entre Jair ou Alan. O Jair vem sendo mais vezes titulares do que o Alan. E aí tem o Alan Franco com o Zaratio, por exemplo, 2 meias, porque o Alan Franco vem jogando como um meia, o Zaratio também deve fazer essa função. E lá no ataque tem à disposição Vargas, que fez só um jogo pelo Galo agora, vai estrear com a camisa do Atlético no Mineirão, né? Jogou só contra o Corinthians fora. Tem o Vargas, tem o Keno e tem o Eduardo Sacha, que vem sendo o preferido ali para ser o homem referência no ataque. Sendo assim, Emanuel, a gente vê um Galo bem mais encorpado, com tempo para recuperar a turma, até porque o Sampaoli sabe que esse mês de dezembro vai ser fundamental para o Galo. O Atlético vai ter 4 jogos em dezembro, mas dos 4 jogos, 2 contra concorrentes diretos,
São Paulo, né? Tem o Inter agora e tem o São Paulo depois no Morumbi. Tem um jogo ainda contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Coritiba para fechar o ano de 2020 no Mineirão. É um mês chave para o Atlético, principalmente por esses dois confrontos diretos que vem por aí, Emanuel. Ô Cláudio, no ano passado, campeonato de 2019, houve uma distância muito grande do Flamengo contra os outros adversários, e em alguns campeonatos anteriores sempre havia um favorito disparado. Esse ano é tudo diferente. Há uma corrida intensa, uma corrida de centímetros para centímetros, lutando pelas primeiras posições. O Atlético tem uma posição de liderança, mas que não tem distância sobre os demais. Você citou aí que o São Paulo, que tem jogos atrasados, pode ultrapassar o Atlético. Aí fica a obrigação do Galo de superar o Internacional, e depois vem muito jogo difícil por aí. Tem um jogo contra o São Paulo, o jogo é no Morumbi. O Atlético fez um 3-0 muito bom, o jogo do Mineirão, mas era um outro São Paulo, aquele que perdeu para o Atlético. É uma reta final de Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou hoje o desdobramento de várias rodadas até o dia 13 de janeiro, e o Atlético terá jogos em casa para fazer os 3 pontos e jogos fora de casa muito difíceis. Um deles contra o Atlético Paranaense em Curitiba e contra o São Paulo no Morumbi. Mas vai pegar o Santos em Belo Horizonte, vai pegar o Curitiba. O Atlético tem que fazer uma média de pontos para permanecer entre os primeiros colocados. Mesmo com toda a pandemia, com o público ausente dos estádios, esse é um campeonato brasileiro que tecnicamente está superando os anteriores. À exceção do Flamengo no ano passado, que disparou em relação aos demais concorrentes e com toda a justiça foi o campeão brasileiro, esse ano é um sobe e desce na tabela. Times que estavam com campanhas irregulares, citamos aí mais uma vez o São Paulo, o Palmeiras também foi assim, estão agora com uma regularidade muito grande, o que não tem acontecido com o Atlético, principalmente com os jogos em Belo Horizonte. É um bom campeonato, e esse campeonato vai atravessar todo dezembro, vai seguir janeiro e termina no final de fevereiro. Quer dizer o seguinte, vem muita emoção por aí. O Atlético tem hoje 42 pontos e o 7º colocado, que é o Grêmio, tem 37. Então são 5 pontos para ilustrar o que você disse, Emanuel. Podemos colocar todo mundo aí no bolo, na disputa, porque 5 pontos de diferença. O Grêmio, por exemplo, tem um jogo a menos, poderia chegar a 40, então tá todo mundo no bolo. Atlético, São Paulo, Flamengo agora só no Campeonato Brasileiro, com eliminações aí ontem na Libertadores, já havia sido eliminado na Copa do Brasil, esse elenco forte do Flamengo. Tem o Internacional, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio. No mínimo esses 7 times aí disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Eu falei de jogadores recuperados, o lateral Mariano, que não vem sendo titular do Atlético, né? Chegou até com uma perspectiva de chegar e ser experiente, assumir a titularidade, não conseguiu. O Guga vem sendo o lateral do Atlético. O Mariano estava com uma lesão muscular, liberado pelos médicos, e agora o Sampaoli tem mais essa opção aí para o fim de semana. O Dylan, que é o meio-campista, até se envolveu em polêmica fora de campo aí no início da semana, junto com o Marrone, estava na balada. O Dylan foi convocado hoje para a seleção sub-20 da Colômbia. Ele vai participar de amistosos preparatórios para o Sul-Americano da categoria, que vai ser disputado no início do ano que vem. E o Dylan vai ficar de fora no Atlético dos dias 7 ao dia 20 de dezembro. E aí, para esses dias aí, não joga contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo. O Dylan, que é um jogador hoje de composição de elenco no Atlético. Vou falar em jogador jovem, o Dylan vai fazer pela primeira vez
parte do sub-20, da seleção sub-20, já esteve no sub-17 da Colômbia, ele tem 18 anos, né? É muito jovem, jogador que o Atlético contratou. E o sub-17 do Galo hoje conseguiu agora à tarde uma vitória importante, 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. O gol foi do Daniel de pênalti, oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo de ida foi em Pelotas e na próxima quarta-feira o Galinho, né, sub-17, recebe o Brasil de Pelotas na Sesc Venda Nova, quarta-feira, dia 9, às 5 horas. Com essa vitória de hoje, pode até empatar o Galinho sub-17, que chega até a próxima fase, às quartas de final da Copa do Brasil sub-17. E para o fim de semana, é bom a gente destacar que o Sampaoli, ele já está preparando o time para enfrentar o Internacional, e o São Paulo tem aquelas contas dele, né? Contra o Botafogo mesmo, ele estava doido para voltar a vencer, porque perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro e conseguiu dar o troco no Mineirão. Agora com o Inter a mesma história, né? O Atlético foi ao Beira-Rio no primeiro turno e perdeu por 1-0. Um gol no início do jogo do Thiago Galhardo, que vem sendo o grande nome do Internacional, uma bobeira ali da defesa do Atlético. Naquela oportunidade foram 3 zagueiros, 6:45, marcando o sinal eletrônico, e o Atlético perdeu aquele jogo. Então tem que recuperar os pontos vencendo no Mineirão. É bom destacar que o Atlético, até aqui no retorno do Campeonato Brasileiro, se você for pegar os jogos contra equipes do retorno, Flamengo, vitória, contra o Corinthians, vitória, empate contra o Ceará, com um time que estava bem remendado ali naquele jogo por conta da Covid, fora de casa, e venceu o Botafogo. Então, das 4 rodadas, o Galo conseguiu dos 12 pontos, 9. Então melhorou o desempenho em relação ao fim do primeiro turno, que não foi tão legal assim pro Atlético, mas o time retomou aí, início de retorno bom do Galo, invicto, com 4 jogos, 3 vitórias, e o torcedor já na expectativa para esse duelo aí contra o Internacional. O Elton Campos já passou os jogos, Emanuel, a gente só para situar o torcedor do Atlético, tem esse jogo contra o Internacional agora, mais uma semana, no outro sábado, dia 12, o Atlético vai a Curitiba, Arena da Baixada, enfrenta o Atlético Paranaense. Os 2 jogos ficaram próximos, né? Porque aquele do Mineirão que o Galo perdeu foi adiado lá do início do campeonato. Então agora o jogo do retorno lá em Curitiba, um sábado às 5 da tarde. Depois tem o São Paulo, o jogo vai ser na quarta-feira, dia 16 de dezembro, Morumbi, 9:30 da noite. Na 27ª recebe o Coritiba, dia 26, último jogo do ano. 26, né? Depois do Natal, um dia depois do Natal, tem Galo e Curitiba, um sábado, Mineirão às 5 horas, e pega o Santos no dia 7 de janeiro, na quinta-feira, Mineirão, 7 da noite, e o último jogo já marcado pela CBF com data e horário contra o Bragantino, uma segunda-feira, aquele jogo de segunda-feira às 8 da noite, no dia 11 de janeiro, lá no estádio Nabi Abichedi, no interior de São Paulo. Galo e Bragantino são os jogos do Galo, Emanuel, até o início aí, até dia 11 de janeiro. Como você disse, o bicho vai pegar, o Campeonato Brasileiro tá legal, e o Galo na disputa firme para conquista desse título brasileiro, Emanuel. E olhando a tabela do que vem por aí na Série A do Campeonato Brasileiro, é uma notícia que agrada também, principalmente aos técnicos e preparadores físicos. Estamos numa época em que daqui a pouco chega o verão, as temperaturas ficam mais altas e a CBF não anunciou nenhum jogo para domingo às 11 horas da manhã, o que era um horário totalmente impróprio para a condição física dos jogadores.